E aí, gente? Hoje é dia 5 de maio, e a gente vai falar sobre a astrologia de maio. Dessa vez, se tudo der certo, com áudio para os podcasts e vídeo para podcast, mais Instagram, mais talvez até o YouTube, então vamos torcer para conseguir subir isso no YouTube também. É, a gente falou, antes de falar de maio, eu queria muito que a gente falasse de abril. Rapidamente, retomasse algumas coisas sobre abril. Em abril, a gente falou que ia ser um mês muito intenso, um mês de muita dureza, como de fato foi para vários de nós, assim, um abril longo, com muitas intensidades, marcadas muito por um aspecto que foi um encontro de dois maléficos, Marte e Saturno, no signo de Áries, que aconteceu no dia 19 e muito próximo ali aconteceu também uma lua nova no signo de Áries, abrindo ali um ciclo do ano de muita arianidade, né? Muito planeta acontecendo ali. E Marte e Saturno no signo de Áries é difícil, porque Saturno, que é o nosso maior maléfico da astrologia, ele não gosta muito do signo de Áries, porque o signo de Áries é um signo de muita força e intensidade, e Saturno é um planeta sobre tempo e sobre construção das coisas. Então, principalmente quando o próprio Marte, que está regendo e dando as ferramentas para Saturno, está no próprio signo, ele está reforçando essa ferramenta de muita força, que Saturno não sabe muito bem trabalhar com ela, a gente de alguma forma reforça um negócio que eu ouvi no podcast que eu amei, que era a sensação de você estar pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O que acontece quando você pisa no acelerador e no freio ao mesmo tempo? Então, grandes enxurradas de coisas seguidas ou ao mesmo tempo de grandes bloqueios. Já vê se faz sentido, principalmente para a área onde você tem Áries no seu mapa. É, Se você não sabe, a partir do seu ascendente, vai contando até chegar no signo de Áries, e aí depois joga lá no Google ou no chat GPT sobre isso. E é interessante porque foi um mês em que a gente teve coisas muito intensas e bélicas, a gente falou bastante sobre a guerra, a gente até achou que ia ser um estouro da guerra mais forte, não foi, graças a Deus, mas também em seguida de bloqueios, vai e vens, não sei o plural dessa porra, inclusive o que hoje é uma grande tensão no mundo é o bloqueio do Estreito de Hormuz lá no Irã. Né, um bloqueio que vai e volta, uma ameaça que aconteceu inclusive perto ali da Lua Nova e do encontro de Saturno e Marte, que o Trump chegou a falar, hoje uma nação inteira, uma cultura inteira vai ser dizimada, a gente viu que isso inclusive também aconteceu, graças a Deus não dizimou nada, mas o bloqueio continua lá, e tem até uma figura especialmente interessante, porque na Lua Nova, e a Lua Nova ela sempre dá uma energia por 28 dias, então até o dia 16 agora de maio, Mercúrio, que é um planeta que representa os meios de transporte, entre outras coisas, ele estava se aproximando justamente dessa conjunção difícil do acelerador e freio ao mesmo tempo. E quando um planeta está se aproximando de uma coisa, aquilo está ebulindo, né, para acontecer ou para estourar. Então, como que essa energia de efetivamente assim, navios, meios de transporte não conseguem passar, onde existe um encontro de forças de poder representadas por Marte, bloqueios representados por Saturno, e até Netuno estava ali, que é um planeta coletivo que representa os mares, entre outras coisas. Tem até uma outra coisa interessante também, que toda vez que Saturno e Netuno se encontraram, coisas sobre óleo, petróleo e gás aconteceram. Todas as vezes. Né? Desde que óleo, petróleo e gás são relevantes para a gente. E esse ciclo Marte e Saturno, esse encontro que aconteceu agora no dia 19 de abril, ele é como se fosse uma lua nova. Todo planeta, quando encontra com outro planeta, é como se fosse uma lua nova. Eles se encontram pela primeira vez, e aí tem um período que é a primeira quadratura, que é como se fosse uma lua crescente, depois tem o período da oposição, que é como se fosse a lua cheia, e depois tem a segunda quadratura, que é como se fosse uma lua decrescente. Então, na verdade, isso que aconteceu no dia 19, aconteceu, não teve guerra, estamos tranquilos? Não, porque é um período, é uma lua nova entre esses dois planetas em tensão, que vai terminar dia 30 de abril de 2028. E nesse tempo, também nesse mês anterior, passado, Urano entrou em Gêmeos. Todas as últimas vezes que Urano entrou em Gêmeos, os Estados Unidos estiveram em guerra. Guerras difíceis e muito importantes para as histórias deles. Então a gente não acha
que isso é só um período de ebulição de coisas, essa questão do preço do gás, das coisas e os impactos disso. Ainda tem muitas revelações para acontecer, principalmente depois que Urano efetivamente entrou em Gêmeos no final do mês passado, que eu até fiz um vídeo falando, não vai mudar ciclo de ninguém, mas muda ciclos coletivos. Isso sim, até o final de 2030, aliás, final de abril de 2028, eu fiquei louca, em que Saturno e Marte se encontram de novo, já no signo de Touro, quando Saturno tiver saído desse signo que é tão difícil para ele. Então a gente tem um ciclo realmente difícil. Já falei algumas vezes sobre isso. A área onde a gente tem Áries na nossa vida, no nosso mapa, são áreas que tendem a ser muito demandadas por Saturno até abril de 2028, especialmente nas estruturas que estão instáveis de alguma forma, ou extraestáveis, extraestruturadas, sabe? Enfim, indo para abril, logo no dia 1º de abril, a gente teve uma lua cheia no signo de Escorpião, 1º de abril. Gente, estou toda doida hoje. Indo para maio, logo no início de maio, no 1º de maio, a gente teve uma lua cheia acontecendo no signo de Escorpião. Eu falei com ela, hoje eu estou gravando isso no dia 5, eu falei dela no dia 1º. É boa para a gente entender o tempo de sentir e o tempo de agir. A performance e o nosso potencial de transformação e ação depende dessas duas coisas. Onde tem Escorpião no seu mapa, uma área ativada por isso. Também é um signo de Marte, vai falar sobre as nossas performances. Fala muito sobre a transformação, fala muito sobre, olha essa merda toda que está aqui em volta de mim, o que eu vou fazer sobre isso nesses 15 dias aí até a próxima lunação que acontece no dia 16. Mas na culminação dessa lua cheia no signo de Escorpião, a gente teve um ângulo difícil que aconteceu ali entre Marte e Júpiter, que falou muito sobre supetões e coisas sendo feitas de repente, de alguma forma surpreendente, como se fosse assim, ou a gente faz agora, ou a gente não vai conseguir fazer nunca, especialmente se isso envolve mostrar poder de alguma maneira. Tá? Isso aconteceu agora, na verdade, especialmente no dia 4, mas teve uma construção nos primeiros dias do mês, ainda tem um resíduo disso até mais ou menos o dia 10, e a gente viu, por exemplo, no Brasil, a rejeição do candidato a senador do Lula, a questão da PL da dosimetria, esses conchavos muito mais escancarados, e como se fosse uma coisa de mostrar poder mesmo. Então, se você identificou isso na sua vida, tem um lastro importante para ser visto a partir disso, e tem uma avaliação importante para acontecer depois disso, que valeu a pena, se você foi a pessoa que fez como o Davi Alcolumbre do Senado, mostrou o seu poder, tem para poder valer, se vai valer a pena isso, tem pagar para ver. E se você foi a pessoa que foi afetada por isso, também tem pagar para ver, que o mês, inclusive, vai trazer possibilidades de alianças, de alguma forma relacionadas, alianças possíveis para curar ou estruturar melhor isso que ficou muito visível ali, né? No dia 6, nessa quarta-feira, Plutão fica retrógrado. Se vocês verem vídeos aí falando sobre isso, ignorem. Plutão retrógrado não significa nada, nem coletivamente, real assim, nem coletivamente. Plutão retrograda quase metade de todos os anos. Então, assim, tudo bem, o dia da retrogradação é um dia mais difícil, os dias, porque ele fica muito lento, mas Plutão, parado, né, no caso, mas Plutão é lento sempre. Então, você viu muita coisa, deixa pra lá, que não tem muita coisa para acontecer. Dia 11 e dia 14 são dias, esse intervalo, na verdade, do dia 11 até o dia 16, ele é um intervalo potente. No dia 11, a gente tem um encontro interessante. Na verdade, o intervalo do dia 8 até o dia 16 é um intervalo melhor do mês, potencialmente melhor. A gente vai ter um ângulo interessante do Sol em Touro com Júpiter em Câncer. São signos de cuidado, são signos de sustentação, de se sentir cuidado, de se sentir seguro. Então, especialmente onde você tem esses signos no seu mapa, vê se você tem a possibilidade de construir mais nessas áreas, mas numa área como um todo, é um intervalo de datas que te ajuda a ter clareza do que merece, precisa de sustentação, para trazer impactos positivos. Tipo, como que você pode tornar coisas mais férteis e não ficar pensando naquilo que você está
para perder a qualquer momento. Isso vai acontecer, esse tipo de pensamento tende a acontecer mais na segunda metade do mês, mas especialmente nesse intervalo. É um intervalo interessante para descanso, para atividades que falem sobre o nosso bem-estar, para essas alianças possíveis, para pedir ajuda, para dar ajuda, oferecer ajuda para quem, assim, alguém que está precisando, especialmente se essa pessoa vai ser interessante para você num segundo momento, porque isso vem principalmente no final do mês de maio, essa janela. No dia 14 a gente vai ter um fenômeno que é o Mercúrio Casime. O Mercúrio, ele, dentro desse intervalo, ele pode psicotizar um pouco a gente em achar melhor, assim, o que é a coisa mais estruturante da minha vida. E se você der essa psicotizada ali perto do dia 14, que seja em coisas férteis, focar. E não, de novo, que eu te falei, não foca em psicotizar no que tá para perder a qualquer momento. Lógico, a não ser por fatores extremos, tá, gente? Mas a psicotização, ela pode ser feliz, tá? Mas ela não pode levar a um desespero. Porque esse Casime, que é o Mercúrio no coração do Sol, honrado no signo de Touro, ele pode deixar a gente muito teimoso, especialmente. Se for uma teimosia produtiva, para que a gente seja resiliente no que a gente quer, ótimo. Se não, não. No dia 16 a gente abre uma lua nova no signo de Touro, então é um primeiro, na verdade um segundo, porque desde que Plutão saiu de Áries no dia 2, é um planeta a menos em Áries, depois o Sol já tinha saído, também um planeta a menos, a Vênus já tinha saído, também um planeta a menos, agora a gente tem uma lua nova no signo de Touro, efetivamente, abrindo um ciclo novo que tende a mudar um pouco, a dar uma arrefecida um pouco nessa intensidade do mês anterior que estava vindo. Essa lua nova, ela vai iniciar um ciclo que esses dias anteriores, entre o dia 11, com o encontro ali feliz de Sol e Júpiter, se puderam preparar, melhor para a gente, para esse ciclo que se inicia do dia 16 de maio até mais ou menos ali o dia 14, 13 de junho, porque é muito focado no que é sustentável. Como a Vênus, que rege essa lunação, vai estar em Gêmeos, ele ajuda a gente a pensar assim, olhar para todas as áreas da nossa vida e entender o que é o nosso mínimo sustentável, o mínimo estruturado até então, e como que a gente está com relação a isso. Ela vai fazer um alerta, porque a lua nova está acontecendo muito próxima ao Algol, ela vai fazer um alerta sobre a gente não tentar coisas demais, especialmente não tentar garantir tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, numa sensação de que tudo parece estar se perdendo, então eu vou tentar atirar para todos os lados, ou essa uma área da minha vida parece que tudo sobre ela está dando errado, então eu vou tentar todas as ferramentas para que dê certo. Não é esse lugar que a gente tem que ir. Ele precisa ser um lugar de priorização. Entender os mínimos, entender os limites, entender os mínimos, entender as estruturas, mas priorizar para ver para onde a gente quer ir, sabe? Tipo, onde a gente quer montar ou construir estrutura ou fazer um novo pavimento para uma coisa que a gente quer muito. Tipo um mínimo realista que sim tateia sobre ferramentas e possibilidades, mas ainda um mínimo realista, tá? E aí, do dia 16 até o final do mês, a gente inaugura uma quinzena muito mais intensa, muito mais movimentada. Não pense intensa como foi abril, muito mais movimentada em termos de energia do que foi a primeira quinzena de maio. Logo depois da lua nova, ali no dia 17 no dia 18, a gente vai ter Mercúrio conjunto a Urano, que nesse tateamento assim, de coisas, do mínimo de cada coisa da nossa vida, pode trazer pra gente menina, aqui é um jeito diferente que eu posso fazer, ou isso aqui que eu vi aqui me ajuda aqui. Logo depois dessa lua nova, somado com essa energia da lua nova, né, porque a lua nova é 16 às 5 horas da tarde, no dia seguinte já tem o Mercúrio já em Gêmeos, entrando, ele entra em Gêmeos e na sequência faz uma conjunção com Urano, perdão. Pode ajudar com essas eurecas. É um dia que a gente acha que pode acontecer coisas relacionadas à inteligência artificial, a informações, excesso de informações, os discursos inflamados, os discursos meio tipo, ops, ou o discurso meio tipo, o Romeu Zema falou esses dias sobre crianças ter que trabalhar, depois falou que aposentados não podem ter nunca aumento real, tipo assim, uns discursos meio malucos de informações tiradas do cu. Mas a gente também está vendo, por exemplo, que tem uma questão forte acontecendo com a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT,
versus outras empresas e tal. Essa questão das empresas de inteligência artificial e as informações como um todo podem ter um pico ali também perto da lua nova. Mas no dia 18 é um dia em que Marte e Vênus mudam de signo. O Marte é o último planeta muito relevante desses mais rápidos a sair de Áries. Diminui muito a pressão sobre Saturno, que é ótimo, entre aspas, para a gente, né? Assim, um malefício menor é quase que um benefício, mesmo ele entrando num signo de exílio para ele, que é o Touro. E nesse mesmo dia a Vênus sai de Gêmeos e entra em Câncer. Qual que é o mix dessas duas coisas? Duas coisas podem sair disso. Isso valem para tipo um mês para frente disso, então até para o meio de junho. Primeiro você, com relações e ambientes que você tem na sua vida, você entender que o que é seguro e confortável para você não é para outra pessoa e para o ambiente que está ali. E aí a gente vai ter um outro trânsito bem no finalzinho do mês, o finalzinho do mês difícil, tipo 21 a 25, que pode ser a culminação desse sentimento, inclusive com eventuais separações. Mas esses são sentimentos que acontecem na vida da gente absolutamente legítimos. A gente, eventualmente, o que é seguro, sustentável, em termos de sustentação na vida da gente e na vida dos outros que estão em volta, ou de um outro significativo, não é a do outro, não é a do ambiente, não é da nossa empresa, não é do nosso chefe. Então, acontece, não deixa de ser doloroso, mas abre-se aí, nesse intervalo meio de maio a meio de junho, essa possibilidade maior. A outra, que se abre com alguma força também, foi uma metáfora também que eu ouvi num podcast, que eu achei super interessante, que é, às vezes a gente está no engarrafamento, dirigindo. Ou, sei lá, no Uber a gente está pensando sobre coisas que a gente gostaria que o Uber fizesse com a gente. E aí, a gente está com muita pressa para chegar num lugar e a gente fica mudando de pista, para tentar ir para a pista mais rápida. E, eventualmente, várias vezes a gente detecta que não tem pista mais rápida. A gente, na verdade, está só ficando mais lento. E aí, o que você faz nessa situação? Isso se abre quando o Marte está em Touro, principalmente, então os signos regidos por Marte no seu mapa, que é Áries e Escorpião, sempre Áries. Assim, Áries, essas áreas regidas por... Essas áreas onde a gente tem Áries e, nesse momento, Escorpião na nossa vida, são alguns meses de demanda mesmo, seguidos agora, nesse início de ano. A gente olhar que, tipo assim, o que a gente pode fazer sobre o fato de que a gente vai atrasar nesse engarrafamento? Para quem que a gente vai ligar para falar, vou atrasar? Ou, você pode me ajudar, você está mais perto, chega antes de mim? Ou, depois de fazer isso, qual que é a música e o podcast que a gente vai ouvir, mudando bem menos de pista e encarando que, bom, enquanto eu estou aqui, é melhor fazer uma coisa melhor. Ou até dormir, se for um engarrafamento de estrada de 8 horas. Só não faz aquele motorista que saiu aí esses dias na internet, que ficou horas parado no engarrafamento, dormiu, depois ele mesmo virou um engarrafamento. Mas isso se abre, tá? E lembrando que há pouco tempo atrás eu estava falando sobre, nos primeiros dias do mês, a gente estava falando sobre investimentos bons e coisas que a gente são seguras e tal. E às vezes a gente vai estar conseguindo fazer um investimento bom numa coisa que a gente é segura dentro de um relacionamento ou dentro da família, enquanto depois, quando entrar no dia 18, esse trânsito mais difícil, ele na verdade diz respeito ao trabalho ou ele diz respeito a dinheiro. Lembrem que isso que eu estou falando não é todas as áreas da nossa vida vão acontecer. Agora é difícil, agora é fácil, agora é difícil, agora é fácil. Não, as áreas... Lembra dos vídeos, se vocês assistiram o vídeo que eu fiz sobre a Ana Paula Renault e o Big Brother. Ela perdeu o pai e ganhou 5 milhões no intervalo de 3 dias. Isso é uma metáfora muito esticada, é um exemplo muito esticado que acontece todos os dias na nossa vida. Ao longo do mesmo dia acontecem coisas ruins e boas em áreas diferentes da nossa vida. Aqui não é uma exceção, tá? Apesar desse lugar de... o engarrafamento está parado e tudo, pode acabar vindo mas pelo menos a partir desse bloqueio eu entendi que tem uma pessoa que pode me ajudar e eu posso me preocupar menos com isso não era tão prioritário e estou entendendo melhor alguma coisa estancada aqui por conta de estar me sentindo bloqueado. Estou entendendo melhor possibilidades que antes não estavam à vista para mim, tá? Isso acontece. Aí ali realmente, no dia 20 a gente tem o Sol entrando em Gêmeos, que não é uma grande coisa, é um Sol geminiano com Mercúrio também em Gêmeos, então a temporada geminiana tende a ser uma temporada mais movimentada, com mais troca, muito focada às vezes possivelmente nos meios de comunicação, na imprensa, no jornalismo e idas e vindas de informação muito mais potentes do que eventualmente em outros
ciclos, mas assim, nada demais sobre isso. Mas o final do mês, principalmente ali entre o dia 21 e 29, a gente tem duas coisas. Primeiro se você apostou em alguma coisa tipo, isso aqui eu acho é muito intenso, mas justamente porque é intenso pode ser ótimo. Esse intervalo pode te mostrar se é ótimo mesmo ou se é tóxico. E se você apostou em alguma coisa, tipo assim, não, agora vai ser diferente, como pessoa ou questão externa a você. Essa data também vai te ajudar a entender se foi diferente mesmo ou se apenas foi tóxico de novo. Mas especialmente mais para o final do mês, é o que eu falei daquela culminação de desejos que não se agregam, mas principalmente tendo a sensação do que cada um quer sustentar ou se sentir cuidado. Que pode ter uma coisa tipo, eu construí até aqui para isso. Sim, a gente também sempre constrói coisas. Nada que a gente constrói é para sempre. Né? Ninguém está construindo Torre de Babel em tudo na vida. Que chega... todos os nossos projetos têm que chegar até os céus. Todos os nossas plantações têm que ser o João e o pé de feijão que leva lá no céu. Não, cada um vai ter uma altura. E construiu até aqui e vai acabar assim, ou vai ter que acabar agora? Vai, isso acontece na nossa vida inteira, não deixa de ser doloroso, porque a gente gosta de construir coisas, porque a gente se acostumou com aquilo, que a gente sabe como certas coisas funcionam, mas pode ser que esse final de mês traga um pouco isso sim, mas felizmente no dia 31, bem na virada do mês, a gente tem uma lua cheia com potencial muito bom. Potencial de expansão, potencial de cura, potencial de alianças, alianças inclusive não tão esperadas, alianças que podem ter começado a ser construídas na lua nova do dia 16, inclusive no mapa do Brasil, a lua nova do dia 16 vai falar muito sobre parcerias, sobre países parceiros, relações com outros parceiros, enquanto a lua cheia vai falar muito sobre a nossa estrutura, nosso dinheiro versus dinheiro dos parceiros, decisões econômicas, decisões econômicas que impactam ou não outros acordos bio multilaterais podem acontecer, e pensa que acordos bio multilaterais a gente também está falando na nossa vida. Então coisas que perto de 16 na lua nova começam a aparecer sobre possíveis parcerias, podem efetivamente virar acordos nessa lua cheia no final do mês. Ela é uma lua cheia massa, inclusive para batalhar e cobrar aquilo que a gente falou lá no início do mês do Alcolumbre, de reagir a uma postura individual que foi meio massacrante por meio de uma aliança ou coalizão. Isso pode acontecer mais fácil no final do mês de maio. Enfim, gente, esse é um mês mais dinâmico no sentido de coisas diferentes acontecendo, especialmente na segunda metade do mês. Tende a ser um mês com menos sensação de peso do que o mês anterior. Lembrando que a maioria das coisas que são difíceis na nossa vida não são astrologia, são capitalismo ou macho. Isso é um status quo, isso eu devo falar todos os nossos horóscopos de mês aqui. Se você teve alguma dúvida, coloca nos comentários, em qualquer que seja a rede que você está assistindo isso, ou me manda uma DM, ou me manda um stories, ou me manda um WhatsApp, e tá tudo lá no meu perfil. E até o mês que vem, mas possivelmente a gente vai se ver mais, principalmente para quem está me ouvindo aqui no Spotify, possivelmente a gente vai se ouvir e ver mais, tá? Beijo e até o mês que vem.